Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal que tem como intuito expandir as nossas consciências, nos reconectarmos com a espiritualidade maior, com a pilastra, né? Com aquele que muitos chamam de Deus, outros chamam de universo, enfim, não tem nome que defina essa força que tudo rege, né? Nós chamamos de Deus, a maioria chama de Deus. E sejam todos bem-vindos, os novos inscritos, vocês que porventura possam estar aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós somos uma família, o Raio de Esperança é um canal ainda pequeno, mas vai ser muito grande, com certeza vai alcançar o maior número possível de pessoas, vai tocar muitos e muitos corações, porque essas palavras que eu aqui expresso não são minhas, elas vêm de uma fonte infinitamente mais evoluída que eu, e se dependesse só de mim eu não teria condições de transmitir essas palavras a vocês. Então, nossa família já é grande e vai crescer ainda mais. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Gratidão. O canal não é meu, o canal é nosso. O Raio de Esperança é nosso. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as crises existenciais, né? Sobre aqueles momentos onde aquelas situações onde nós estamos procurando encontrar a nossa verdadeira identidade, né? Queremos entender, né? Saber e entender por que estamos aqui, para quê, por quê, para onde vamos, né? Enfim. E muitas das vezes entramos nessas crises existenciais, né? Que eu costumo dizer que Deus não tem crise com as nossas crises, né? Essas crises são só nós mesmos que temos. Deus não tem crise com as nossas crises. Não tem graça na vida. A vida não tem nem um sabor se não tiver a espiritualidade ao nosso lado, a espiritualidade para nos guiar, para nos trazer, que nós possamos permitir que a espiritualidade nos guie por caminhos de luz, caminhos de paz, né? Caminhos agradáveis, tanto para nós, como para o nosso espírito, como para Deus, né? Como para o Mestre Jesus, como para todos os seus trabalhadores da luz que estão aqui para nos auxiliar, né? E muitas das vezes nós nos encontramos perdidos, como eu já me encontrei, né? Vou falar aqui baseado no que eu vivi, no que eu vivo até hoje. Quando eu me encontrei perdido na vida, sem direção, sem rumo, tentando entender, né? Aonde eu estava inserido na Terra, né? E se eu estava na posição que era para eu estar, né? E com certeza eu estava, porque todo o processo que eu e você passa é o processo que vai nos levar à evolução, que vai nos trazer caminhos para encontrarmos os sentidos da vida, né? Eu fico pensando, tem muitas pessoas que têm a petulância, né? Uns irmãos nossos que têm a petulância de achar que se deixar de se dirigir a Deus vai estar fazendo alguma falta para Deus, né? Tem pessoas que têm uma visão bastante equivocada a respeito disso, né? Deus, se o Senhor não me der isso, eu não te adoro mais. Se o Senhor não me der isso, eu não faço mais a tua obra, né? Quando uma vez o Mestre Jesus ele disse que se os profetas se calarem, até as pedras falarão, né? Ou seja, ninguém é insubstituível, né? Nenhum de nós. Você acha que Deus entra em crise você acha que Deus está em crise com a tua crise? Você acha que Deus está em crise com a minha crise? Vocês acham que Deus está em crise com a humanidade? Não está, gente. Está tudo sob o controle dele. Aquele que muitas das vezes julgamos o mais perdido, ainda está no controle dele. Ele está no controle do mundo, ele está no controle de tudo e ele vai permanecer no controle de tudo. Aceitem ou não,
Deus ainda não perdeu e nem irá perder o controle de nós, seres humanos encarnados, espíritos que somos, né? Verdadeiramente somos espíritos, mas estamos vivendo experiências corpóreas, né? Experiências encarnadas para que possamos evoluir como seres humanos, para que possamos entender que somos um só, né? Só a unidade. Não existe essa ideia da separatividade, né? Só existe a unidade. Eu e você precisamos entender que quando eu estou sorrindo, você está sorrindo. Que quando você está chorando, uma parte de mim está chorando. Quando uma parte de você está chorando, uma parte de mim está chorando também. Uma vez que entendemos isso, a primeira coisa que encontramos, o nosso exato local na vida, né? Vocês podem ter certeza disso. Quando entendemos que não há separatividade, né? Que isso não existe, existe a unidade, que somos um com todos e todos com um. Acredite ou não, eu acredito dessa forma, e é dessa forma que a espiritualidade de luz passou a se apresentar a mim. Me passou a ser útil, e eu passei a ser útil a ela também, né? E uma pessoa que se encontra consigo mesmo, que entende que tudo aquilo que os nossos irmãos fazem é de mal, entre aspas, de mal para nós, é só um pedaço de mim que está errando, é só uma parte de mim que está cometendo um equívoco. É bem complicado entender isso para alguns, né? Mas uma vez que você se propõe a pensar e que você passa a entender, parece que é tirado, como um passe de mágica, é tirado dos nossos ombros um fardo extremamente pesado. E aí a gente vai olhar para as pessoas exatamente como elas são. Nós vamos enxergar muito mais qualidade do que defeito nas pessoas. Aliás, os defeitos, é bem interessante que façamos vistas grossas para eles, né? A não ser que alguém nos pergunte sobre, e nós com uma resposta sábia, uma resposta construtiva, a gente possa revelar para a pessoa aquele defeito que ela pode ter, né? Possa ser que o defeito dela seja só diante dos olhos dela, possa ser que só existe dentro dos meus olhos. Daí a importância de se conhecer, daí a importância do autoconhecimento. De que adianta, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? De que adianta lermos livros e mais livros, nos tornarmos conhecedores de tantos autores, escritores, poetas, filósofos, enfim, de tantos e tantos sábios. Eu considero sábios muitos dos que eu gosto. De que adianta conhecermos esse povo todo, conhecermos sua história, conhecermos suas ideias, suas ideologias, se não nos conhecemos? Que importa, né? De que vale uma candeia embaixo da cama? O Mestre Jesus disse. Eu considero o ser humano como uma candeia. Vamos colocar o ser humano como uma candeia, né? Enquanto está embaixo da cama, ele não sabe a sua importância no mundo. Mas quando ele é colocado num lugar de destaque, quando ele entende que ele nasceu para viver num lugar de destaque, a sua luz brilha e, através do brilho da tua luz, alcança dezenas, centenas e milhares de pessoas também. Convida essas pessoas para a luz também, né? Porque muitos dos nossos irmãos ainda estão, né, num processo bem iniciado de evolução, né? Nós estamos, praticamente a humanidade toda ainda evoluiu pouco, bem pouco, né? Mas tem uns que estão muito atrasado ainda, né? Não sei se atrasado, porque também acredito que tudo está dentro do tempo de Deus. Talvez é uma forma equivocada de falar, achar que o irmão está atrasado ou não, se está tudo dentro do tempo de Deus, né? Mas os nossos olhos, diante dos nossos olhos, nós julgamos que eles estão atrasados ainda, né? Convidar essas pessoas para a luz,
luz, então se ele é um pedacinho de mim e ele se encontra ainda sem a luz, então uma parte de mim está sem a luz também. O Mestre Jesus pregou isso o tempo todo, né? Uma vez eu vi um relato do irmão Divaldo Franco, né? Divaldo Pereira Franco, quando ele disse que se encontrou pela primeira vez com o Fernando Francisco Cândido Xavier, né? Desculpa, falei errado. Fernando Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Ele disse que quando se encontrou com o Chico Xavier, ele se sentiu tão bem, se sentiu tão tranquilo diante daquela energia tão boa que o Chico Xavier tinha e ainda tem do outro lado, que ele disse: Chico, me permita ficar aqui contigo, é tão bom. Me permita te auxiliar, né? O Divaldo ainda estava no começo da sua caminhada, como espírita palestrante, enfim, até chegar onde ele se chegou nos dias de hoje, né? Esse homem tão conhecedor da doutrina espírita, tão conhecedor dos espíritos, tão conhecedor de Deus, de Jesus, enfim, tão conhecedor da luz como um todo, né? Ele disse que o Chico Xavier disse para ele: Divaldo, nós somos dois postes. De que convém dois postes estarem juntos? Vão iluminar só um espaço limitado. Não se sinta chateado comigo, não se sinta, é um prazer ter a tua presença, mas você precisa estar em outro lugar. Você precisa iluminar uma outra dimensão. Olha que bacana, né? Porque todos nós somos luzes. Todos nós somos luz e nascemos para a luz maior, para a luz que tudo clareia, como eu aqui sempre digo, né? Então, se eu aprendo e não externo o meu conhecimento, as minhas experiências com a espiritualidade, de que adianta? Seria egoísmo, eu acho que seria egoísmo da minha parte não compartilhar com os meus irmãos, não compartilhar com quem tem interesse em conhecer esses assuntos, né? É egoísmo da minha parte adquirir conhecimento só para mim. Eu adquiro conhecimento para mim, obviamente, para me livrar dos espinhos, me livrar das pedras de tropeço que eu mesmo lançava, que eu deixei de lançar. Às vezes lanço um ou outro ainda, mas com a consciência expandida no nível que eu alcancei, eu mesmo vou lá e recolho as pedras que eu lancei, né, para evitar de estar tropeçando nelas. Então, assim, com a chegada da luz, com a chegada dessa consciência, nós passamos a não atirar pedra nos nossos irmãos, nós passamos a ter um autocontrole da nossa mente, nosso temperamento, né, da nossa pressa em cometer o erro. Antes de cometer o erro, nós pensamos no fruto que aquele erro, que aquele equívoco vai nos trazer. Essa é a importância de se encontrar na vida, de superar essas crises existenciais que nós temos. Eu acho que vamos carregar para o restante de nossa vida, porém ela se torna mais branda, ela se torna mais controlável. Nós conseguimos controlar melhor essas crises quando temos o conhecimento. Então, quando um pensamento vem até nós, né, se temos o conhecimento, nós tratamos esses pensamentos, nós pegamos ele, não deixamos ele ir muito longe, nós já pegamos, trazemos de volta. Opa, por que estou pensando isso? O que esse pensamento me quer ensinar, me quer fazer enxergar, me quer mostrar? O que ele quer? Isso é importantíssimo, meus irmãos. Eu tenho certeza que se muitos tivesse essa percepção de pensamento, de racionalidade, eu tenho certeza que muitos dedos nos gatilhos das armas não seriam acionados mais. Porque antes de acionar o dedo no gatilho para tirar a vida do irmão, ele pensaria no fruto que aquilo ali ia gerar para ele e para o irmão que ele está ceifando a vida, né? Eu tenho certeza que
ia ter mais, né? Ia passar a ter mais praças, né? Parques de diversões do que presídios. Iam ter mais pessoas para cuidar dessas praças, né? Desses parques, desses centros de diversão, do que polícia na rua. Porque da maneira como a gente vive, parece que nós estamos presos e aqueles que estão infringindo as leis, né, estão soltos. Não ia precisar nem existir portão em nossas casas. Mas o desconhecimento, né, a falta de enxergar a sua posição no mundo, na vida, faz com que essas pessoas se desprendam, né, da pilastra, que é Deus, se desapegue dela, né, desgarra dela e sai cometendo um monte de equívocos e depois, pós cometer o equívoco, quando se encontra numa condição extremamente difícil, né, às vezes com 10, 20, 30, 40, 50, dependendo de quão grave foi o crime que cometeu, vai passar o restante da vida na cadeia, outros são mortos, né? Por desconhecer o seu lugar no mundo, por não se conhecer, por não ter prestado atenção na vida. E aí descarrega um monte de problemas, um monte de aquilo ali vai trazer um monte de sequelas, de repente, para o resto de sua vida, para a vida seguinte, após essa vida e para a vida seguinte, que eu acredito assim, né? Vai desencadear uma centena de problemas, assim como quando nós também procuramos conhecer a vida, enxergar a vida do ângulo correto, vai desencadear em nós também uma enxurrada, né, de benefícios para a nossa vida, e através dos benefícios chegando à nossa vida, a gente beneficia toda a humanidade. Toda a humanidade, porque nós nascemos para o amor, nós nascemos para a paz, nós nascemos para servir a Deus, para servir a Jesus, para servir a espiritualidade, para nos servir e para servir os nossos irmãos. A nossa guerra, vou dizer assim, é uma palavra um pouco pesada, mas vamos usar essa expressão. A nossa guerra interna é simplesmente por nós não termos permitido a entrada da espiritualidade em nossas vidas. Porque nós, seres humanos, sem a espiritualidade, a vida não tem graça. Eu costumo dizer todos os dias nas minhas orações que faço a Deus, que faço a Jesus, que faço aos meus guias, aqueles que me acompanham, a consciência que me acompanha, aos seres de luz. A minha oração que eu faço todos os dias, eu digo a eles que sem eles, sem sentir a presença de Deus, sem sentir a presença de Jesus, sem sentir a companhia do meu mentor espiritual, aquele que está comigo todos os dias, a minha vida não tem graça, cara. A minha vida não tem brilho, a minha vida não tem cor. Minha vida não tem cor. Eu tenho bastante rejeição em ouvir essas canções, essas músicas, né? Essas músicas, essas expressões aí que eles julgam, que eles dizem que são expressões do amor, essas sofrências da vida. Gente, essas músicas têm uma conotação tão negativa, que se você ouve, minha irmã e meu irmão, se vocês ouvem, vocês deveriam pensar um pouquinho mais. Quando vocês não só ouvem, quando vocês repetem, né? Vocês cantam as letras dessas músicas, vocês estão lançando tantas coisas negativas para o mundo, porque a maioria destas músicas romantiza o adultério, romantiza a infidelidade, trata a mulher como um pedaço de carne,
né? Tantas outras palavras que eu aqui não vou repetir, em respeito às mulheres, em respeito à minha mãe, minhas irmãs, todas as mulheres que estão na minha vida, minhas sobrinhas. Eu não tenho coragem de repetir, gente. Essas músicas, essas canções, elas asfixiam toda a espiritualidade que está querendo explodir dentro de nós para florescer, para nos trazer a verdadeira felicidade, não essas alegrias momentâneas, alegria de copo cheio, alegria de copo cheio hoje, aquele sorriso, né? Aquele ato sexual deliberado, aquela coisa que eu considero um desrespeito com o próprio corpo e com o corpo do nosso irmão, que é um pedaço da nossa irmã, no caso do homem para com a mulher, que é um pedaço de nós. É tão complicado, gente. Através dessas letras desencadeia tantas coisas negativas que os cantores aí, né? Essas jovens, essas moças que cantam, essas autores dessas letras, que eles me perdoem, mas isso aí é poluição sonora para os meus ouvidos, para os meus. Quem quiser ouvir, quem ouve se sente bem, está tranquilo, mas para os meus ouvidos é uma poluição, uma agressão, cara, para o ser humano. Na minha opinião, uma agressão para o ser humano. Essas músicas só é bom para eles na parte financeira, onde eles se tornam multimilionários através da expressão desse sofrimento todo que essas pessoas cantam, choram, né, bebem, usam drogas, né, se prostituem. Meu Deus, está escrito em algum capítulo, em algum versículo da Bíblia sobre o adultério, algo terrível, algo que deixa mancha no nosso espírito. E esses cantores, eles romantizam o adultério. Nossa, adulterar hoje, ser infiel com o seu cônjuge, é a coisa mais linda. Meu Deus, quão distante estamos da realidade da vida, né, gente? Vocês desculpem aqui o desabafo. Eu acredito que tem muitos de vocês que gostam muito dessas canções, dessas músicas, né? Eu peço a vocês, não estou pedindo para ninguém parar de ouvir. Eu gostaria só que vocês refletissem um pouco sobre essas letras e vocês passassem a ouvir coisas que agregam valores em vocês. Dentro da minha casa eu não ouço nada que me distancia da minha realidade. Eu só ouço aquilo que me traz Deus para perto de mim ou me coloca perto de Deus. Não é porque eu considero essas músicas pecado ou coisas do tipo, é porque elas não me agregam nenhum tipo de valor para aquilo que eu julgo valor na vida. E muitas das vezes através dessas canções existem aquelas crises, adultério, prostituição, envolvimento com tantas coisas ilícitas, doença sexualmente transmissível, tantas coisas, gente. Tantas coisas, nossa juventude, aos meus olhos, tá? Então, está cada dia mais sendo destruída. Hoje o prazer dos nossos jovens é falar de drogas, é falar de adultério, é falar de prostituição, dos homens, dos meninos, né, enxergar as mulheres como um pedaço de carne. Não se fala mais, né? Não se tem mais aquela maneira de olhar a mulher como o único ser que é capaz de trazer vida ao mundo. Essa consciência para alguns parece estar tão distante, né? Mas está tudo no controle de Deus. Mas nós podemos mudar isso, né? Nós podemos mudar isso. Nós podemos transmutar essa nuvem escura que está sobre os olhos dessas pessoas para trazer a elas luz, descortinar o horizonte verdadeiro da vida delas através de uma boa palavra, através de uma boa mensagem, através até de um testemunho de vida, né? Um testemunho de vida. Mas eu acredito
Eu me entristeço porque a cada um desses que eu citei, desses atos libidinosos que cometem, é um pedaço de mim que está ali, então por isso me entristece. Né? Mas por outro lado, eu tenho um intuito de trazer a consciência para muitos desses. Gente, eu vou encerrar por aqui. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Eu espero me ter feito entendido. Vocês possam refletir, que eu também vou refletir sobre as palavras que aqui foram expressadas. Muito obrigado por tudo. Gratidão por vocês me ouvirem, por vocês confiarem no meu trabalho. Gratidão por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estar ouvindo as minhas mensagens, que não são minhas, é nossa, vem direto do coração da espiritualidade. Um beijão no coração de vocês, mulheres lindas. Um feliz Dia das Mulheres atrasadíssimo, mas eu não esqueci de vocês, eu não tive tempo para gravar um vídeo. Tenho trabalhado bastante, gente, graças a Deus. Tem me faltado tempo, tem me sobrado dinheiro e me faltado tempo. Mas aos poucos as coisas vão se encaixando e aí eu vou ter mais tempo para poder estar dedicando a esse canal, que eu quero fazer bastante coisas novas por aqui. Um beijão no coração de vocês, minhas flores que tudo enfeitam, mulheres lindas e maravilhosas, seres iluminados. Vocês têm todo o meu respeito. Vocês têm todo o meu respeito. Gratidão à minha mãe, onde ela estiver. Mãe, um beijo no coração da senhora. Eu amo a senhora. E obrigado pela senhora ter me dado a oportunidade de aqui estar. Beijão no coração dos meus irmãos, esses chefes de famílias extremamente responsáveis. Meus irmãos, vamos cuidar bem das nossas famílias. Vamos continuar sendo os líderes espirituais de nossas casas. E vamos evoluir o tanto que precisamos evoluir. Beijo no coração de todos. Fiquem todos e todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.